Bem, o nosso convidado hoje do Ricardo Mota Entrevista é o médico Álvaro Machado, um dos pioneiros do SUS aqui no Brasil. Foi secretário estadual de saúde e o SUS, lembrando, completando agora 30 anos de existência. Eu deixei como indagação por que não se tornou, apesar de ser universal, um sistema de atendimento que possa efetivamente tratar dignamente a população. Pois é, Ricardo, O problema é dinheiro. apesar de algumas vitórias, apesar de algumas vitórias, existem realmente alguns entraves. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o principal e mais importante desses entraves é esse subfinanciamento crônico. E a CPMF, o que aconteceu? Veja bem, até tentando mostrar para os nossos telespectadores essa história desde 88. Quando o SUS foi inserido na Constituição, a Constituição ela estabeleceu responsabilidades concorrentes para as 3 esferas de governo, mas não definiu com clareza as responsabilidades pelo financiamento, apenas que seriam das 3 esferas. Só que lá no ato das disposições transitórias, colocou que 30% do orçamento da Seguridade Social iriam para a saúde. Seguridade Social envolve previdência, saúde e assistência social. Pois é. Esse pacote que até hoje precisa ser desmanchado, né? E esses 30% que foram constitucionalmente definidos, eles não foram para a saúde. Houve uma crise à época com os aposentados, pagamento dos aposentados, e esse dinheiro foi para a Previdência, não foi para a saúde, e aí a crise se tornou crônica porque nunca isso foi resolvido. Depois, já em meados da década de 1990, 1996 mais precisamente, o ministro Adib Jatene, doutor Adib, com quem eu trabalhei diretamente quando estive em Brasília. Você foi levado para Brasília por ele, né? Por ele. Ele empenhou todo o seu prestígio pessoal no sentido de termos uma CPMF, a contribuição provisória sobre movimentações financeiras exclusiva para a saúde. Ele viajou o país inteiro fazendo esse apelo. E por que ele fez isso? Porque o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, os ministros da área econômica disseram que não tinha como aumentar o dinheiro para a saúde se não viesse de novos impostos. E ele disse, eu posso ir à luta pela CPMF exclusiva para a saúde. Deram carta branca para ele. E ele fez isso. Foi o Brasil inteiro. Ele vivia... Eu sei disso porque não ele era trabalhava Fernando diretamente Cardoso, né? com ele. Não era Fernando Henrique, era Fernando Collor. Não. Fernando Henrique Cardoso. Nessa época era Fernando Henrique Cardoso. Presidente da República? O presidente da República. Foi em 1996. Foi aprovada a CPMF. E essa luta dele foi... Porque ele foi ministro da saúde também do presidente Collor. Certo. Tudo bem. No caso da CPMF... São 2 momentos. São 2 momentos. Foi Fernando Henrique Cardoso. E aí ele empreendeu todo o seu prestígio pessoal, foi à luta e conseguiu aprovar a CPMF. Eu vou fazer aqui uma revelação pela primeira vez, que eu nunca fiz. Eu trabalhava diretamente com ele e nessa luta pela CPMF eu o acompanhei várias vezes. No dia da votação da CPMF, lá pelo Congresso Nacional, ele ficou no gabinete dele, trancado, com um celular conectado comigo, e eu fui para o plenário do Congresso para estar colocando o doutor Adib em contato com algumas lideranças políticas que tinham influência na votação, para os últimos convencimentos e fazer com que realmente a gente tivesse a CPMF aprovada. Quando saiu a votação no painel, porque naquela época não tinha TV a cabo, transmitia ao vivo, nada, então fui eu que comuniquei ao doutor Adib a aprovação da CPMF. Disse, doutor Adib, ganhamos, CPMF foi aprovada. Ele disse, uma vitória do povo brasileiro, viva o Brasil. Aí eu voltei, disse, venha para cá, venha para o Ministério. Quando eu cheguei lá, que abriu o elevador, estava uma multidão de repórteres, televisão, tudo, para saber o que o doutor Adib tinha dito para mim quando eu comuniquei para ele que a CPMF tinha sido aprovada. Mas o fato, Ricardo, é que a CPMF foi uma luta do doutor Adib no sentido de que fosse uma receita adicional para o orçamento da saúde. Infelizmente, a área econômica... O que daria a possibilidade de universalizar efetivamente? Daria possibilidade concreta de realmente viabilizar os princípios constitucionais do SUS. Só que o doutor Adib levou uma rasteira da área econômica do governo FHC. Eles deram com a mão e tiraram com a outra.
os recursos da CPMF, ao invés de serem receita adicional, passaram a ser uma receita substitutiva. Por Única. quê? É porque, na verdade, ao contrário do que muita gente pensa, o dinheiro da CPMF foi para a saúde, totalmente. Não poderia deixar de ir porque a lei assim o determinava. Só que o mesmo montante do que ia da CPMF para a saúde, a área econômica subtraía do orçamento fiscal. Então tirava do COFINS, tirava da contribuição sobre lucro líquido, CSLL. Você dava, a CPMF rendia R$10, você tirava R$10 do orçamento fiscal. E com isso, foi um golpe que fez com que o doutor Adib renunciasse ao cargo de ministro. Ele pediu demissão justamente por isso, porque ele foi enganado pela área econômica. Porque o que entrava pela CPMF saía pelo orçamento fiscal. E nisso, então, a crise do subfinanciamento continuou. Em 2000, nós tivemos uma emenda constitucional, a emenda 29, que teve... Foi outro parto. Outro parto, um pequeno avanço. Por que o pequeno, embora importante? Pelo seguinte, essa emenda ela definiu os percentuais mínimos de aplicação dos recursos na saúde por parte de estados e municípios. Municípios aplicam no mínimo 15% de suas receitas correntes líquidas e os estados 12%. Hoje, inclusive, isso é uma coisa que no caso dos municípios aplicam muito mais. Por quê? Porque está havendo uma retração do financiamento do governo federal na saúde. Mas as prefeituras reclamam sempre, né? Quer dizer, praticamente os mesmos valores pagos, claro, né, por equipes de programa de saúde da família. Congelados há 11 anos. 11 anos. Há 11 anos que há um congelamento dos recursos do programa de saúde da família. E assim nos demais programas. Então hoje você não tem prefeitura aplicando somente 15%, não. No mínimo 20%. Quer dizer, o ônus ficou com as prefeituras. O ônus maior está ficando com as prefeituras. Os estados 12% ou mais, um pouco mais, mas as prefeituras bem mais do que os 15%. Na sua opinião, isso é um dos principais fatores para que o SUS não seja o modelo idealizado? É o principal, eu não tenho dúvida disso. Claro que você precisa melhorar a eficiência da gestão, a qualidade da gestão. Eu acho que uma agenda de melhoria do financiamento para a saúde tem que ser concomitante a uma agenda no sentido de melhorar a eficiência e a qualidade do serviço prestado pelo SUS. Mas que o problema do financiamento, esse subfinanciamento crônico é o principal, não tenho dúvida nenhuma. Hoje o Brasil, o gasto público em saúde do Brasil, Ricardo, é de 4,4% do PIB. Isso é muito pouco, dá em torno de 260 bilhões de reais. Metade disso é federal. E teria que ser muito mais federal, porque as fontes que financiam o SUS são de arrecadação federal. São as fontes fiscais, CSLL, Imposto de Renda, PIS, PASEP, COFINS, etc. Nós temos hoje, na verdade, esses 4,4% do PIB que representa o gasto público, ou seja, gasto do governo federal, dos estados e do município, o gasto do SUS, isso representa R$ 3,45 por dia para cada brasileiro. Gasto per capita dia. Isso é realmente muito aquém do que é necessário. De Cibalena. Você veja o seguinte, o setor privado do Brasil, ele tem o gasto privado do Brasil é maior do que o gasto público. É de 4,7% do PIB, isso dá 280 bilhões de reais. Para quantos brasileiros? 50 milhões de brasileiros, quanto que o SUS é para a totalidade da população e gasta menos do que o setor privado. Álvaro, a gente vai ter que fazer um outro intervalo. Veja só, o que é que seria, ou que deve ser o futuro do SUS a partir de agora, 30 anos? Daqui a pouquinho, até já.